Avançando no curso, dando continuidade, portanto, a gente vai começar da lição 2, né, na consideração 5, né, um assunto super importante que muitas vezes confunde pessoas, né, no aprendizado em inglês, que são os pronomes que funcionam como sujeito e os pronomes que funcionam como objeto, né? Então, antes disso, a gente deve lembrar que uma palavra qualquer, né, como por exemplo a palavra eu na língua portuguesa, o pronome eu de primeira pessoa singular, ou qualquer que sejam os pronomes pessoais, né, tu, ele, ela, né, esses pronomes, além de ter o significado, né, eles indicarem uma informação, eu, tu, você, ele, ela, eles, nós, né, esses pronomes pessoais, eles também têm uma função dentro da oração. Então, não é um uso aleatório, né? Não é a gente que inventa a utilização desses pronomes, embora existem muitos erros na língua portuguesa cotidiana em relação ao uso desses pronomes, né? O que a gente vai estudar, em verdade, são os pronomes pessoais em inglês a partir da ótica da sua função, ou seja, existem pronomes pessoais que são sujeitos, né, da oração, eles devem funcionar como sujeito, ou seja, aquele que faz a ação, e existem os pronomes pessoais que funcionam como objeto, né, ou seja, aqueles que vão receber a ação numa explicação, né, como essa que eu acabei de falar, que o sujeito é aquele que faz a ação, o objeto é aquele que recebe. Existem alguns poréns, né, existem algumas possibilidades de interpretação, algumas polêmicas, né, em diferentes doutrinas, por diferentes gramáticos. Mas, de forma simples, eu não vou muito longe com isso, né, eu tenho novamente os pronomes que devem funcionar dentro da oração a partir da ótica do sujeito e aqueles que devem funcionar a partir da ótica do objeto, tá? Bom, na língua portuguesa, né, é muito simples, nós falamos português, então muitas vezes a gente usa esses pronomes sem a devida consciência, simplesmente tem um uso meio automatizado, intuitivo, né? Então o que ocorre, né? De forma simples, né, eu tenho, por exemplo, um pronome como o pronome eu, né, que é um pronome que deve ser sujeito de um verbo, não objeto, né? Então se eu digo eu falo, eu trabalho, eu vivo, todas essas ações de trabalhar, viver, elas estão relacionadas a alguém que as faça. Então, esse é o sujeito da oração. Agora, essas palavras que funcionam como sujeito, né, ele, ela, nós, vós, né, pouco usado, né? E eles, elas, devem, portanto, ser sujeito da oração. Só que na língua portuguesa, muitas vezes a nomenclatura é muito mal entendida, né? Não vou ir muito longe nisso, mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que os pronomes que funcionam como sujeito da oração na língua portuguesa, ou seja, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, esses pronomes pessoais, essa coluna, essa específica coluna, né, de expressão de pronomes pessoais da língua portuguesa são chamados de pronomes pessoais no caso reto. Veja bem, esse nome, ele existe por um motivo, né? A gente até pode conversar na aula de resolução de exercício, fazer um adendo, né, à aula e discutir um pouquinho o porquê do exemplo do caso reto, né? O caso reto, vocês devem lembrar de forma bem simples, né? O sujeito está aqui, é como se eu tivesse uma visão direta do que vai ocorrer aqui com o verbo. Por outro lado, né, a gente tem, por isso, caso reto, aquele que enxerga de forma reta, né? Tem algo à sua frente, que é a ação verbal. Então, ele é o sujeito, ele é o que faz a ação. Por outro lado, para cada pronome pessoal que funcione como sujeito, que em português que são chamados os pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes que funcionam como objeto. E aí na língua portuguesa, a gente vai ter uma riqueza maior, muito maior do que na língua inglesa.
inclusive. E aí vai ter um probleminha, né? Muitas vezes a gente vai confundir certos pronomes, isso mais até em português, e uma utilização um pouco confusa, né, em relação a eles. Mas eu preciso esclarecer isso em português para que eu tenha uma noção bem clara e direta do que isso representa em inglês. Então, os pronomes pessoais, no caso reto, são eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Obviamente, né, considerando a parcela feminina, ele, ela, eles, elas. Por outro lado, a gente vai ter um correspondente dos pronomes que funcionam como objeto. E aí vem outro nome estranho para nós, que é o caso oblíquo. Os pronomes que funcionam como objeto de um verbo na língua portuguesa são chamados pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, os que funcionam como sujeito são os pronomes pessoais do caso reto. Os que funcionam como objeto são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Essa é a nomenclatura do português, como falando rapidamente, né, para não me alongar nesse assunto, mas eu tenho um sujeito, ou seja, um pronome pessoal do caso reto, que enxerga a ação logo à sua frente, né? E o que acontece com o objeto? O objeto, ele aparece aqui, né, de forma oblíqua, né? Ou seja, ele está, de certa forma, né, numa linha inclinada, né, numa diagonal que vem da ideia, né, dessa linha reta do pronome do caso reto e o pronome do caso oblíquo. O verbo está aqui. Como eu falei, né, não é esse o foco, né, de estudo. De qualquer forma, seria interessante para qualquer pessoa que né, tenha uma vontade maior desse aprendizado, porque a nomenclatura, em verdade, diz muito para a gente sobre a aplicação das palavras, tá? O que é objeto, o que é objeto direto, indireto, esses conceitos básicos de língua portuguesa que várias vezes faltam na hora do aprendizado de um idioma estrangeiro, né? Então, né, eu tenho os pronomes pessoais que funcionam como sujeito, são os pronomes pessoais do caso reto, e a contraparte, né? Lembrando o seguinte, os pronomes se equivalem na pessoa, mas na hora da utilização das palavras, eles têm funções diferentes. Por exemplo, eu, estou aqui o pronome, essa mesma pessoa, que sou eu, né, a palavra, né, vai funcionar como sujeito e vai ter o que? A mesma pessoa sendo apresentada dentro de uma oração que seja um objeto. Então, eu tenho uma contraparte clara entre as palavras que funcionam como sujeito e as palavras que devem funcionar como objeto. Por isso, né, que muitas vezes a gente vê coisas erradas, né, pelo menos gramaticalmente, dentro de uma lógica básica, né? Ninguém está aqui querendo falar de preconceito linguístico ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente uma lógica, né, já pré-estabelecida, uma convenção de palavras que funcionam como sujeito e palavras que funcionam como objeto na formulação oracional. Então, o que vai ocorrer? Quando eu digo, por exemplo, né, ela conhece eu. Essa frase, gramaticalmente, estruturalmente, sem medo, né, de falar bobagem, não foi eu com certeza digo, essa frase está errada. Né? Não é uma questão de observação, de valores culturais, não. Essa frase, eu estou usando uma palavra que deve ser sujeito no lugar, na verdade, um objeto, né? Ela conhece eu. Eu é para ser sujeito da oração. Então, o correspondente é ela me conhece. Né? Ela me conhece, não ela conhece eu. Né? Mas tem erros que são muito comuns. Por exemplo, eu conheço ela. Peraí, ela é um pronome que deve ser sujeito. Né? Mas, nesse caso, eu estou utilizando, né, um pronome que deveria originalmente ser sujeito na função de objeto. Eu conheço ela. É super comum, né, no idioma brasileiro aí do dia a dia, né? Eu falo errado, muita gente fala errado, né? Mas vocês devem ter consciência, em verdade, dessas, né, desses pormenores, dessas especificidades na utilização dos pronomes, exatamente para que não seja, alguns erros não sejam transferidos para inglês. Essa, na verdade, é a intenção, né, de estar falando sobre língua portuguesa numa aula de inglês, né? Então, voltando aqui, cada pronome pessoal que funciona como sujeito, ou seja, em português os pronomes
do caso reto, tem a sua contraparte, né, como objeto. Então, se eu tenho o pronome tu, eu tenho, em verdade, os objetos, né, os pronomes que vão funcionar como objeto, ou seja, no caso oblíquo, né, aqueles que estão, né, de forma oblíqua em relação a uma reta. Eu tenho te, ti, contigo. Então, se eu tenho ele, português, eu tenho o, é ele, masculino singular, a, ela, feminino singular, lhe, se, si, consigo. Bom, cada uma dessas palavras, em verdade, valeria uma aula, né? Para a gente discutir a utilização dessas palavras, principalmente essas duas. Como disse, não é o escopo da aula de inglês. O que eu quero fazer valer é que existem pronomes, e esses pronomes já têm o quê? Uma utilização pré-determinada. Os pronomes pessoais funcionam como sujeito, pronomes pessoais que funcionam como objeto, né? Os pronomes pessoais que funcionam como sujeito, né, tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E os pronomes pessoais que funcionam como objeto, nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, ali, se, si, consigo, que pelo menos nos meus tempos de escola, né, era bastante pedido, né, era bastante solicitado pelo professor que a gente tivesse isso disponível na memória, né? Então, pronomes que funcionam como sujeito, pronomes que funcionam como objeto. Então, se eu digo, ela conhece nós, ou nós, ela conhece nós, né? Como se a gente escuta aí, né? Eu estou usando nós no lugar de objeto, né? Então eu tenho alguns problemas em relação a isso na língua portuguesa. Bom, o negócio é o seguinte: pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo. Pronomes do caso reto funcionam como sujeito, pronomes do caso oblíquo funcionam como objeto, né? Só vamos completar aqui, ó. Eu tenho novamente, tá? A palavra nós, aqui com uma outra função. Eu tenho nos e eu tenho conosco. Eu tenho aqui, né, vos, convosco. E eu tenho aqui os, as, não são artigos, são pronomes. O, as, lhes, a eles, a elas. Se, si, é o mesmo. E o consigo também. Então, cada uma dessas palavras, né, dentro da língua portuguesa, né, funções específicas, tá? Então, o que vai acontecer para nós, né? Então, sabendo disso, né, a gente começa a ter uma consciência maior, por exemplo, em saber que eu vou dizer, né, eu me conheço e não eu se conheço, porque cada qual tem a sua representatividade, a sua contraparte, em duas diferentes funções, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Esse nome, né, pronome no caso reto, pronome no caso oblíquo, embora seja um nome que mantenha uma certa lógica, se a gente vai na origem, né, do porquê dessa nomenclatura, é uma nomenclatura que, basicamente, o brasileiro, né, quando está na escola, lá, a criança, eles se confundem. Primeiro, não sei nem o que é oblíquo, eu sei o que é reto, né? Caminhando em linha reta, né? Então, caso reto, caso oblíquo, né? No meu ponto de vista, é uma nomenclatura que não ajuda muito a entender que caso reto são os pronomes utilizados como sujeito e os caso oblíquo são os pronomes utilizados como objeto. Tá? Mas de qualquer forma, existe sim, como eu falei, a origem, o que é o reto, o que é o oblíquo em relação à visão, né, dos termos ali da oração. Então existe uma certa, né, uma certa inclinação de determinados pronomes, né? Então essa inclinação, inclusive, vai definir um nome do que a gente chama de pronome crítico. Não vou entrar nessa seara, não vou falar sobre isso. Mas é o porquê, por exemplo, muitas vezes a gente tem na língua portuguesa referências como próclise, ênclise e mesóclise, que diz respeito à posição do pronome em relação ao verbo. Mas, deixa isso para lá, né? Vamos lembrar o seguinte, os pronomes do caso reto são os pronomes que funcionam como sujeito, como já estou repetindo algumas vezes. Então, eles são os sujeitos. Vou colocar em inglês aqui, ó, subject, sujeito da oração. E os pronomes do caso oblíquo, né,
são os pronomes que funcionam como objeto da oração. Vou colocar em inglês de novo, então é object. Objeto funciona como objeto, aquele que, né, vem complementar a informação do verbo, e funciona como sujeito, né, aquele, né, que é o autor da ação verbal, tá bom? Agora, em português é esse quadro aqui, né? Todo pronome pessoal tem que estar aí, né? Os pronomes pessoais caso reto, caso oblíquo, os pronomes pessoais que funcionam como sujeito, os pronomes que funcionam como objeto, né? Importante saber, portanto, o que é objeto, né? Eu estou falando aqui no decorrer do curso, né? Mas se existe alguma confusão, o que é objeto, objeto direto, né? O que é verbo transitivo, intransitivo, é sempre interessante você parar, né? Dar um tempo ali no estudo e ir lá fazer uma pesquisa, esclarecer esses termos que muitas vezes não são bem conhecidos, eu estou falando aqui, né? Então, esses pressupostos são alguns degraus que, em verdade, a gente vai construir no conhecimento do inglês, né? Então, o que acontece? Em inglês, a gente vai ter os pronomes que funcionam como sujeito, e os pronomes, igualmente como em português, os pronomes que funcionam como sujeito, vou apagar aqui de novo, né? E eles vão ter um nome bem próprio, né? Que se adequa bem à questão, né? Os pronomes que funcionam como sujeito em inglês possuem um nome de subjective. Olha aqui, subjective pronouns. Pronomes que funcionam como sujeito. Pronomes sujeitos, não objeto. Então, esses pronomes quase todo mundo conhece por memória, né? Passou na escola lá quando era criança, que são os pronomes, né? A gente estuda logo na lição 1, I, you, he, she, it, we, you, they. Como bem sabemos, né? Pronome eu, tu ou você, ele, masculino, né? Pessoa, homem, ela, feminino, mulher, it, pronome neutro, basicamente utilizado para questões do objeto, por exemplo, um pedaço de giz é ele, então ele é um it, pronome neutro, né? Pode até ser usado como referência a animais, mas lembrando que animais têm gênero determinado, masculino e feminino, então também podem ser utilizados pronomes como he ou she. Eu tenho o pronome nós, we, esse you, plural, original. Esse aqui é o empréstimo, esse subiu para cá, o original sumiu aqui do singular. E eu tenho o pronome eles ou elas, tá? Em inglês. Essas palavras, elas correspondem na língua portuguesa ao que seja o pronome, os pronomes caso reto, ou seja, subjective funcionam como sujeito. Em inglês já está muito bem explicado, né? Ó, subjective são sujeitos da oração, né? Em inglês eu não posso usar essas palavras, né, como se funciona, como no funcionamento de objeto, como os erros que acontecem em português. Eu conheço ela. Em inglês eu não vou poder utilizar o pronome she na função de objeto. Nisso eles, como se diz em português, a gente erra, mas é usado. Em inglês, esse erro não é usado, não serve para nada, né? Vocês não podem utilizar essa coluna na função de objeto em inglês, embora em português a gente faça uma certa confusão, né? E aqui os pronomes pessoais, que em inglês são os pronomes pessoais que funcionam como objeto e que tem um nome, né, muito próprio, né, que ajuda, autoexplicativo, que são os objective pronouns. Objective pronouns, ou seja, os pronomes que funcionam como objeto, né? Então a gente tem aqui ob, né? E aqui a gente tem sub, né? Os pronomes, né, que funcionam como objeto no inglês, eles são muito mais simples, porque aqui em português essa variedade de palavras também vai ter funções específicas. Como eu falei, isso daria uma aula de português, mas não é o caso. Mas essa variedade aqui, né, ela está trazendo informações para nós. Por exemplo, o me é objeto direto, o min é objeto indireto, precisa de preposição anterior, né? Lá
comprou isto para mim, ela não comprou isto para me. E aqui, companhia, né? Ela trabalha comigo. Então, essas informações também valem um estudo, uma pesquisa, tá? Que foge ao escopo aqui da aula de inglês, mas vale a pena porque isso fortalece a cultura geral do aprendizado do idioma, né? E dos idiomas, né? Não só da língua portuguesa aqui. Bom, os objetos, os pronomes que funcionam como objeto em inglês, não vão ter variedade que existe na língua portuguesa. Ou seja, para cada pronome que funciona como sujeito, em inglês eu tenho um e apenas um que funciona como objeto. Então, se eu tenho o pronome I é sujeito, me é o objeto, tá? Então, ela me conhece, olha, o pronome me está antes do sujeito em português. Ela, que é sujeito, conhece, que é o verbo, e o me, que é o objeto. Então, ela me conhece. Em português é possível colocar o me, que é o pronome objeto, pronome no caso oblíquo, antes do verbo, né? Isso até tem nome próprio, né? Que a gente vai ver. Agora, aqui a palavra é a mesma, tanto como sujeito como objeto. Se eu tenho que falar ele mais objeto, eu o conheço. Esse o é ele, né? Então, esse ele em inglês vai ser him. Se eu tenho ela objeto, não sujeito. Her. Né? Cuidado com a pronúncia. Aqui é her, não é hair, não é cabelo. Né? E essa palavra também vai ter outra função, né? Função possessiva, que não é o caso aqui. Aqui a gente tem objetos do verbo, né? Pronomes pessoais, do caso oblíquo. Aqui eu vou ter também a mesma palavra, it. Vai ser it, né? Ele, a mesma coisa. Por exemplo, eu a encontrei. A caneta, estava procurando a caneta. Eu a encontrei ela. Esse ela, esse a é o it. Objeto, não sujeito. Obviamente, aqui as palavras são iguais, assim como you, né? Mas os raciocínios são diferentes, né? As palavras são as mesmas com raciocínios diferentes. Função de sujeito, função de objeto. Tá? Eu tenho aqui a palavra us, nós, nos. Se eu tenho que falar conosco, eu vou ter o com mais o us, né? With us em inglês, né? Eu tenho aqui o vocês, plural, objeto, plural, sujeito. E eu tenho eles, elas, que eu tenho objeto them. Então, primeira coluna, sujeito. Segunda coluna, objeto. Tá? Então, me, you, him, her, it, us, you e them. E esses daqui, que é quase todo mundo conhece, né? I, you, he, it, we, you, they, né? Dos objetos. Né? Desculpe, dos sujeitos da oração, o correspondente aos pronomes, o caso reto da língua portuguesa. Tá? Bom, a gente precisa, obviamente, memorizar isso, né? Essas duas colunas, né? Lembra que aqui em português, o que acontecia? São vários pronomes que funcionam como objeto, né? E vários deles com funções diferentes, né? Em português, nesse sentido, é um idioma bastante rico, né? Mas comparado ao inglês, nesse assunto específico de pronomes pessoais, ele realmente não é tão prático, né? Em inglês é muito mais simples, né? A gente só tem uma palavra que vai funcionar como objeto, então direto, indireto, né? Vai dar na mesma, tá? Agora, né? O que a gente tem que ver aqui, né? Feito isso, né? Esses pronomes, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha em dois conceitos, né? Que na prática do inglês, né? Na formulação, você está estudando inglês para se sentir seguro numa entrevista de emprego, né? Você está estudando inglês porque você quer, sei lá, viajar. Tem várias razões que a gente estuda, né? Razões culturais, profissionais, né? Razões de desenvolvimento intelectual, né? Que eu acho uma das mais profundas, mais interessantes em relação à compreensão e estudo de idiomas estrangeiros. E
por isso, né, que eu vou lembrar aqui para vocês, tá? A palavra sub, né, ela é um prefixo, né, que indica algo que está embaixo. Isso é sub. A palavra latina jactum significa lançamento. Na verdade, ela é o particípio passado de um verbo latino, né, que é jetere, né, que inclusive em francês é jeter, se não me engano, tá? Que é lançar, jogar, atirar. Como isso é o particípio passado, a tradução literal dessa palavra é lançado, jogado embaixo. Enquanto que aqui eu tenho um outro prefixo, que é ob. Ob é o prefixo que significa que algo está na frente de, né? Ou à frente de. Então, o que é a palavra ob? Toda vez que você usa a palavra ob, aliás, nem todas as vezes, mas em muitas vezes na língua portuguesa, você tem o prefixo ob, como por exemplo a palavra obstáculo. O que é obstáculo? Obstáculo é alguma coisa que está na frente. Obstruir, ligado ao próprio verbo, né? Tem algo na frente. Então eu tenho uma trajetória e tem algo nessa linha reta da trajetória. Isso é ob. Portanto, se qualquer coisa, que eu estou andando num corredor reto, um corredor longo e reto, qualquer coisa que esteja, né, interceptando ali no meio da minha trajetória é um ob. Daí, quando eu tenho a palavra, né, objeto, significa que algo foi lançado à frente. Nesse sentido, né, qualquer coisa que saia da linha reta da minha trajetória não é mais óbvio. O que é interessante lembrar é que a palavra objeto na língua portuguesa, ela tomou uma conotação, né, objeto é qualquer coisa em qualquer lugar. Mas na verdade, originalmente, um objeto é algo ou qualquer coisa que esteja na linha reta de uma trajetória, da trajetória de alguém. Então, nesse sentido, se uma caneta está na frente, na minha frente, no corredor, ela é um objeto. Se ela não está mais na linha reta, ela imediatamente deixaria de ser um objeto, né? Se tem uma cadeira na minha frente, enquanto eu estou tentando passar pelo corredor, essa cadeira é um objeto. Se tiram essa cadeira, agora a passagem está livre, ela deixa de ser objeto. Essa é a ideia original, tá? O que vale aqui é que ob mais jactum. Jactum, como eu falei, é lançado, jogado, atirado. Então, essas duas palavras, né, tem muito para dizer para a gente. Objectum vira objeto, aquilo que está lançado à frente. Enquanto que subjactum vira sujeito, aquilo que está lançado embaixo. E aí, tem uma visão muito simples do subjactum, né, que são esses termos, né, subjactum é o sujeito. É que o sujeito, ele carrega o verbo. O subjactum é aquele que está embaixo do verbo carregando a ação. E o objectum é aquele que está à frente da ação para complementá-la. As explicações que a gente tem na escola, o sujeito faz a ação, o objeto recebe, né, são ótimas, importantes, mas elas não lembram dessa etimologia, elas não se recordam, né, do porquê desse nome, né? O nome que é subjactum, que é sujeito, e o nome que é objectum, que é objeto. Então é importante vocês pararem e dar uma pensada nisso, né? O que está embaixo, carregando a ação, e o que está na frente da trajetória, então sujeito e objeto, né? Em níveis de formulação do idioma, a gente obviamente não fica pensando nisso, mas é bom ilustrar o conhecimento. Lembra que ilustrar, né, é trazer luz para o conhecimento. Não ser um conhecimento desatrelado, um conhecimento de uma memória precária em relação à formulação do idioma. É importante que vocês levem em conta várias informações ali
rodando como um satélite, né, em volta do centro, para que as coisas, o conhecimento, ele apareça forte dentro da necessidade ou da vontade de aprendizado. Eu preciso ilustrar, eu preciso ter vários recursos acessíveis a mim mesmo na hora do aprendizado. Então, lembrando, subjactum virou sujeito, objactum virou objeto. Então, se eu tenho, né, orações na língua portuguesa onde eu utilize sujeito e objeto, né, eu utilizei um exemplo, por exemplo, ela me conhece. Primeiramente, eu não posso falar, ela conhece eu. Ela conhece eu, não. Isso está errado, isso não é usado, né? Mas ela conhece ele, passa. Ela conhece ele. Aqui a gente já aceita no ouvido. Ela conhece eu, não dá. Ela conhece ele, já passa. Ambas estão gramaticalmente dentro dessa lógica, estão erradas. Como eu falei para você, quando eu chamo de errado, eu estou falando dentro de uma lógica básica, ou seja, da função da palavra em relação à oração. Então, ele é uma palavra que deve ser usada como sujeito, enquanto que eu também é uma palavra que deve ser usada como sujeito. Por isso é que existe erro aqui, né? Então, essa oração, ela conheceu, deve ser modificada para ela me conhece. Enquanto que ela conhece ele, o pronome oblíquo, pronome que é o objeto, seria o. Então, ela o conhece e ela me conhece. Então, o que é a lógica errada de formulação do idioma, passa várias vezes, no cotidiano vai, está lá na padaria, está conversando, sei lá, qualquer lugar com a família, não é o caso fazer essas correções, mas eu estou lembrando a vocês que a gente está aprendendo um idioma estrangeiro. E muitas vezes o idioma nativo interfere no conhecimento, na aplicação, no desenvolvimento do idioma estrangeiro. Por isso que eu sou, em verdade, sou um fiel militante em relação ao aprendizado do idioma estrangeiro, sempre considerando o idioma nativo. Então, o que a gente tem, né, é que cada pronome vai funcionar dentro de uma perspectiva específica, ou seja, o que é o objeto, o que é o sujeito, né, esses conceitos básicos que a gente precisa realmente ter. Lembrando sempre que em português, né, a nossa tendência, pelo menos com os pronomes de terceira pessoa, né, ele, ela, eles, elas, é muito comum erros, né, eu conheço eles, né, hoje atualmente aumentou, eu diria que aumentou a incidência em relação também ao pronome nós, né? Ela conhece nós, né? Que é um erro de lógica estrutural, né? Independentemente de extrato social, né? Se a pessoa recebeu educação ou não, não é uma questão de preconceito contra as pessoas, simplesmente, né, eu estou levantando esse aspecto da função pré-determinada dos pronomes, função de sujeito e função de objeto, né? Então, o que ocorre aqui? Ela me conhece, né? E ela o conhece, não ela conhece eu, conhece ele, né? Então, as funções de objeto, função de sujeito, função de objeto e função de sujeito, né? Então, vamos lembrar aqui, né, que dentro da língua portuguesa eu posso então, ele a conhece, né? Ele a conhece seria ele conhece ela. Trata-se então de um pronome e não de um artigo, né? Não é o artigo definido que a gente estudou lá na lição 1, né? Então aqui a gente tem um pronome que diz respeito, né, a uma mulher, feminino, né? Então ele a conhece, esse a é o ela. Aí você vai lembrar que em inglês ela é she. Mas espera aí, ela que é she, eu tenho aqui ela que é o objeto, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver o correspondente ao objeto feminino singular, que no caso é her, tá? Então, em verdade, esse a vai ser traduzido em inglês como her, né? Que é a referência
a ela, né? Feminino singular, né? Bom, levando em conta o que a gente já estudou, né? Entre tempo e forma, né? Com a abordagem oracional, né? Então eu tenho aqui uma oração de presente afirmativo, né? Esse presente afirmativo, então eu tenho o tempo, a forma, o vocabulário. Então ela conhece, verbo to know, she knows, ela conhece. E vamos lembrar o seguinte, né? Na língua portuguesa a gente tem posições, em relação ao verbo, a gente tem posições pronominais diferentes. Então eu tenho o pronome antecedendo, o pronome objeto, né? O pronome caso oblíquo, antecedendo, em verdade, a palavra do verbo. Depois eu tenho possibilidades, né, do pronome ser posposto, né, colocado, portanto, depois do verbo e até no meio do verbo, né? E existe até a nomenclatura para isso, né? Quando é antes do verbo é a tal próclise, quando é depois do verbo é a chamada ênclise, e quando é no meio do verbo, falar-te-ei mais tarde, por exemplo, eu tenho a mesóclise, né? Então, na língua portuguesa, nós temos de considerar a questão da colocação pronominal antes, depois do verbo ou até no meio do verbo, tá? Agora, em inglês vocês devem lembrar o seguinte: o pronome oblíquo sempre vai ser colocado após o verbo. Então, numa oração como essa em língua portuguesa, que eu tenho o pronome feminino singular aqui, anteposto ao verbo, em inglês, obrigatoriamente eu vou ter que colocar esse pronome correspondente depois do verbo. Em inglês não existe possibilidade do pronome anteceder ao verbo, pronome objeto antecedente ao verbo, tá? Então sempre depois. Então o que vai acontecer? Ele a conhece, desculpa aqui, he knows ela, he knows her, tá? Então sempre dessa maneira, o pronome posposto, sempre depois do verbo. Vamos fazer mais um aqui. Em português, eles a entendem. Eles a entendem. Então, eles é sujeito da oração que entende, em verdade, eles. Então, esse aqui é o subjacto, é o sujeito, né? E quem, em verdade, é entendido, no caso, é o pronome a. Corresponde de novo feminino singular. Então, eles a entendem, tá bom? Presente afirmativo, vocabulário, they, eles, o verbo entender, presente afirmativo, não há alteração, they understand, esse a é ela, né? They understand her. Tá? Mudando aqui, por exemplo, eles as entendem. Né? No caso aqui é pronome feminino plural, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou, né, pegar o pronome elas está aqui, ó, eles, elas é a mesma palavra em inglês, só que isso aqui é sujeito, eu tenho que fazer a contraparte no objeto. Então they, né, que é o pronome sujeito correspondente ao pronome objeto, them. Então, eles as entendem. Lembra, o pronome aqui está vindo antes do verbo, que em português chama de próclise. Em inglês não existe a próclise, o pronome sempre é depois do verbo. Então, nesse caso, they understand them. Essa oração aqui, isolada, é até um pouco confusa, porque they é eles ou elas, them também eles ou elas. Essa oração isolada, né, poderia muito bem ser entendida. Eles as entendem, elas, né? Elas, só em inglês, tá? Porque aqui tem em português, está no masculino. Elas os entendem, né? Também poderia ser entendido em termos de masculino ou feminino no plural, né? Outra coisa também importante a lembrar, que em inglês, esse papo de o que é o sujeito, o que é o objeto, é levado a sério, né? Então, a primeira coluna, I, you, he, she, it, tal, é o que? Sujeito. Enquanto que a outra coluna, me, you, him, her, it, us, you, them, é objeto. Vamos levar em consideração uma oração que está na apostila, né, que diz respeito à
preposição antecedente ao pronome em português. Por exemplo, eles... bom, vamos mudar o pronome aqui, vou falar eu, em português, eu converso com ela, tá? E aqui tem o pronome ela, né? E a gente, né, desde o início da aula, a gente está falando, não, ela é uma palavra que deve obrigatoriamente funcionar como sujeito da oração. Eu não posso falar eu conheço ela, eu tenho que falar eu a conheço, pelo menos formalmente, né? Agora, ela é só sujeito, mas o problema é o seguinte, a palavra ela, nesse contexto, né, da oração, eu converso com ela, por exemplo, eu converso com ela todos os dias, né? Ela claramente não é o sujeito, porque o sujeito, quem conversa, né? O pronome eu que está fazendo às vezes de sujeito dentro da oração em relação ao verbo conversar. Bom, eu converso com ela, esse ela que originalmente é sujeito, né? Vai ter essa licença aqui de utilização a partir do uso da preposição, né? Então eu tenho a palavra com e logo em seguida um pronome que originalmente deveria ser sujeito, mas que não está funcionando como sujeito. O negócio é o seguinte, ela em inglês, né? Quando eu pergunto, por exemplo, ela, eu, nós, vós, qualquer que seja o sujeito, a pergunta correta, assim como está como referência lá na apostila, a pergunta correta para uma pergunta como, por exemplo, como é que eu falo a palavra ela em inglês, ou ele, né? Ou como é que eu falo em inglês a palavra eu? Em verdade, a gente deveria ter duas respostas. Pergunta, como é que eu falo ela em inglês? Ó, ela é tanto she, como sujeito, como também her, como objeto. Como é que eu falo eu? Eu é I, como sujeito, e me, como objeto. Eu deveria ter duas respostas, porque, em verdade, quando a gente pergunta, como é que eu falo ela em inglês? Como é que eu falo nós em inglês? Né? A gente não está levando em conta a função, então a gente tem na memória a tradução, né? Nós é we, mas eu não me lembro de us, né? Em geral a primeira ideia está relacionada ao pronome sujeito, né? Então o que acontece aqui? Eu tenho com ela, tá? Não é sujeito na língua portuguesa. Se não é sujeito, em inglês não pode ser she, mas em português eu tenho ela. Em inglês, I, conversar, vamos traduzir como verbo talk, né? Eu abafo L, né? Na pronúncia, I talk, né? Com ela, eu vou usar a preposição, né, de companhia, with, olha o TH aqui, né, com esse som de F com a língua entre os dentes, with, não é F, tá? Não é with, não, with, S com a língua entre os dentes, e esse ela, eu vou lembrar, ela em inglês é she, mas qual que é o correspondente objeto? É her. Aqui é sujeito? Não. Então, eu vou usar o correspondente da ideia de objeto. Então, I talk with her. Poderia continuar ali. Por exemplo, eu converso com ela todos os dias. I talk with her every day. Tá? Então, as questões de sujeito e objeto, né, são muito importantes quando a gente tem os pronomes oblíquos, né, e os pronomes do caso reto na língua portuguesa, o que em verdade é oblíquo é objeto e o caso reto é sujeito, tá? E para finalizar, vamos lembrar o seguinte, né? Em português a gente tem três possibilidades, né, de tradução da ideia dos pronomes oblíquos como companhia. Então a gente tem comigo para a primeira pessoa, eu tenho contigo para a segunda pessoa, né? Com tu, com você, né? Comigo, obviamente com tu não existe, com você a gente usa, né? Você, na língua portuguesa, originalmente não era um pronome pessoal, era um pronome de tratamento, né? Outras conversas, outras histórias, mas eu tenho comigo, contigo e consigo. O consigo vale uma conversa, mas de forma bem simples, né? Eu vou lembrar o seguinte, comigo eu tenho with me, contigo eu tenho with you,
Consigo seria com ele, com ela, com eles ou com elas. Então eu vou ter with him, with her, até with it e with them. Mas como eu falei, aqui valeria uma conversa, tá? Porque tem muitas vezes questões reflexivas, né? Em relação a essa palavra em língua portuguesa. Agora, eu não vou longe, obviamente, né, em certos assuntos, mas alguns assuntos para esclarecimento de idioma estrangeiro, que para nós é em inglês, eu preciso levar em conta essa invasão da língua portuguesa no meu pensamento. Então, a gente comete muitos erros, né, em inglês, imprecisões, muitas vezes a gente nem percebe certas questões, exatamente pela falta de embasamento, conhecimento de língua portuguesa. São conhecimentos básicos, né? Não é nada muito analítico, é simplesmente para que a gente tenha como utilizar de forma melhorada, né? Então, finalizando, a gente então tem esse assunto da consideração 5, né? Lição 2, nós estamos na lição 2, na consideração 5, em relação aos pronomes que funcionam como sujeito e os pronomes que funcionam como objeto. Eu falei da nomenclatura da língua portuguesa, então caso reto e caso oblíquo, né, que é uma questão visual até na definição dessa nomenclatura. Em inglês é muito mais simples, são os subjective pronouns, que funcionam como subject, ou seja, sujeito, e os objective pronouns, que funcionam como objeto, né? Portanto, esse nome que é muito mais ilustrativo, muito mais simples a abordagem. Subjective pronouns, objective pronouns, sujeito e objeto. Aí, o nível de erro na língua portuguesa, a gente confunde muita coisa. Eu falo com ela, embora essa oração está certa, né? Eu vi ela, um exemplo clássico, né? Não, eu a vi, cada pronome dentro de determinada função. Esses erros não se repetem em inglês, eu não posso transferir imprecisões, erros, né, da língua portuguesa para a língua inglesa, né? Aquilo que eu estou estudando, qualquer outro que seja idioma, né, que eu venha estudar. E aí eu tenho as questões também da colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, que vale a pena uma pesquisa. Eu só vou lembrar que próclise é o pronome antes, pronome oblíquo, antes do verbo, ênclise é depois do verbo e a mesóclise é no meio do verbo. Em inglês, sempre o pronome oblíquo vai ser depois do verbo, né? Então eu preciso ter isso bem claro, preciso fazer os exercícios, né? Na aula de correção dos exercícios eu vou só aprofundar um pouquinho a questão da próclise, ênclise e mesóclise, né? Conversar mais um pouquinho sobre isso, né? E o que importa mesmo é que vocês tenham clareza do que é sujeito e objeto e a memorização das duas colunas: I, me, you, he, him, she, her, it, we, us. Não esquecer esse we, us, né? O us é o objeto. Eu tenho you de novo e they, them, tá? Então, basicamente é isso da lição 5, né? Próxima lição, né? Próximo vídeo, consideração 6, né? Que, se não me engano, até as relações que a gente tem de língua portuguesa ou é questão vocabular, tá? E a partir disso a gente continua, né, com o curso, beleza? Tchau!